E a gente volta a falar sobre a nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido, que acendeu o alerta de autoridades sanitárias. Isso porque estudos apontam que ela pode ser até 70% mais contagiosa. Sobre isso, vamos conversar agora, ao vivo, com a professora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutora Esther Sabino. Boa noite, bem-vinda ao Expresso CNN. Obrigada por conversar com a gente. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora, queria começar te perguntando, na sua visão, há evidências científicas para a gente afirmar que essa variante seja até 70% mais contagiosa ou transmissível? A gente está falando de um vírus que já é bastante contagioso. É possível fazer essa análise que está gerando esse alerta dos outros países? Sim, pelos dados epidemiológicos, é muito sugestivo que ela realmente esteja transmitindo muito mais rápido. Ela aumentou muito na cidade de Londres, era uma pequena proporção das infecções era causada por essa linhagem, e agora também outras cidades na Inglaterra, aos poucos, essa linhagem está sendo a principal encontrada. Sim, essa nova variante, no momento que a gente está, neste momento aqui no Brasil da pandemia, pode nos gerar mais problemas, ainda mais casos também? Com certeza, se ela chegar, ela pode gerar, e também o maior problema que eu acho é com o número de transmissões que estão acontecendo aqui no Brasil e que aqui também surjam variantes como essa. Essa não é a única variante no mundo que está preocupando os cientistas, também apareceu uma variante semelhante na África do Sul, então a mesma coisa pode acontecer aqui, mesmo que essa não chegue ou demore para chegar, nós também podemos estar gerando algo semelhante aqui. Professora, para essas variantes, essas novas variantes do coronavírus, a vacina que já está sendo aplicada não tem efeito nenhum? Seria necessário uma nova vacina para essas variantes específicas? Não, todas as variantes que a gente conhece, por enquanto, que foram testadas em laboratórios, são sensíveis. Especificamente essa da Inglaterra, ainda os dados não foram realizados. Então, nós não recebemos a informação da Inglaterra se ela é ou não sensível à vacina. As pessoas acreditam que sim, que ela será sensível. Sim. Como é que é feito esse acompanhamento das variantes, doutora? Aqui no Brasil, ele também é feito. Sim, vários grupos são responsáveis pelo sequenciamento, existe uma rede nacional, também a Fiocruz é uma das entidades ou dos institutos que são responsáveis por essa sequência. A gente também faz aqui em São Paulo algum foco de alguns projetos de pesquisa, mas existem vários pesquisadores no Brasil todo que estão fazendo e sempre que possível depositando no banco de dados. Hoje já são em torno de 1.800 amostras depositadas nesse banco de dados. Professor, e qual a característica dessas variantes? É uma letalidade maior ou um efeito maior dos sintomas que a gente já conhece do coronavírus no corpo humano? Quais as principais características delas? Não, as linhagens acontecem em qualquer vírus. Você começa a ter mutação ao acaso, a maioria delas não é diferente da original. O problema é que se uma tiver, por acaso, uma maior capacidade de transmissão, ela acaba tomando conta da epidemia, como é o caso do que aconteceu na Inglaterra. Então, variantes, mutações, isso é comum, sempre acontece. Os vírus têm esse jeito, mesmo todos os seres vivos, na verdade, cada vez que você copia um genoma, você erra e gera uma nova mutação. Doutora, agora os cuidados, claro, com essa variante são os mesmos. A pandemia já estava numa situação avançada, difícil em várias regiões aqui do país, no mundo também, e temos a nova variante, mas os cuidados são os mesmos quando a gente fala do uso da máscara, da higiene das mãos, do distanciamento, de evitar aglomerações. É exatamente igual, a gente tem que manter os mesmos cuidados, isso é muito importante, mesmo que seja cansativo. Infelizmente, até que as vacinas sejam possíveis para todos, a gente tem que continuar fazendo esse esforço. Professora, dá para a gente dizer que no Brasil tem mais de uma variante já do coronavírus?
Não, já existem 800 inscritas no mundo e 40 no Brasil. Sim, elas vão surgindo com o tempo e cada vez mais vão adicionando. Agora, poucas delas têm esse impacto, como foi as duas, essa detectada na Inglaterra e a outra na África do Sul. E nesse contexto que a gente está vivendo, doutora, qual é a sua avaliação sobre a ação dos países em fechar as fronteiras depois das análises que identificaram essas variantes? Olha, realmente é muito difícil essa pergunta. Eu não me sinto tão confortável em dar uma resposta, porque é uma questão de pensar a longo prazo. Muitas vezes, uma medida que você toma imediata, você não consegue manter por muito tempo. Então, a decisão tem que ser muito bem pensada e tem que ser definida olhando tudo o que está acontecendo, mas nós temos que ter mais cuidado, seguramente, com os voos que vêm da Inglaterra, da África do Sul, mas hoje esse vírus já está em outros países. Professores... Então, um sistema de detectar novas variantes é muito importante na chegada dessas novas pessoas ao país. Explica para a gente essas 40 variantes do Brasil, professor. Elas variam de acordo com a região, com a temperatura, em ser grandes ou pequenas cidades? Qual que é, onde elas estão, onde elas se encontram? Variantes é uma forma de classificar o vírus. É baseado nas mutações e como eles replicam. Então, na verdade, existe um sistema internacional em que depois que você sequencia, você coloca e ele classifica para você. Então, existem 1.800 sequências no Banco Geral do Brasil. Nesse Banco Internacional tem 1.800 sequências provenientes do Brasil. Isso é feito com outros vírus também. Desculpa, doutora. Especificamente esse sistema é para o coronavírus. Cada vírus tem formas de classificação diferentes. Existem grupos de cientistas que fazem a taxonomia do vírus e são especialistas nisso. Então, esse grupo criou um desses pesquisadores internacionais criou esse sistema que é público, e você coloca as suas sequências e você pode classificar todos os dias. E ele mesmo gera novas classificações na medida que as cepas divergem. A vantagem da gente classificar é que você, de repente, pode perceber que uma das variantes está aumentando, como foi o caso na Inglaterra. E aqui no Brasil varia de região? O que muda de uma variante para outra? O território impacta, a população impacta? O que impacta nessas denominações? Né? No caso do Brasil, a senhora falou que são 40 diferentes, né? Na verdade, existem algumas que estão distribuídas no Brasil inteiro e algumas que estão mais concentradas em uma região. Isso é só a origem, da onde vem o vírus, e é isso que criam as linhagens, e com o tempo ela começa a acumular mutação e é classificada como uma nova linhagem. Mas, em geral, o Brasil tem muita mobilidade interna, então muitas dessas linhagens estão presentes em vários estados. Tá certo, doutora Esther Sabino, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Expresso. Um bom trabalho para a senhora, bom fim de ano também por aí. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.